Estúdio Expresso. Jane Freitas. E começa agora o nosso Estúdio Expresso aqui na Expresso News. Bem, são 9h07, temperatura 24 graus. E hoje estamos aqui com uma figura pública de grande relevância na política brasileira. O deputado federal Ronaldo Nogueira, com uma trajetória marcante que abrange desde a atuação como vereador até o cargo de ministro do Trabalho. Ronaldo Nogueira tem desempenhado papéis fundamentais em diversos setores. Bem, é um prazer recebê-lo aqui para compartilhar um pouco mais sobre a sua jornada e perspectivas. Deputado Nogueira, seja muito bem-vindo. Jane, bom dia aos ouvintes da Expresso News. Privilégio estar participando da programação e conversar contigo nessa manhã maravilhosa de segunda-feira. Bem, iniciamos muito bem a semana, né, deputado? Bem, está um dia com temperatura agradável. E aos nossos ouvintes, então, neste momento, gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória, desde administrador de empresas até se tornar ministro do Trabalho e hoje deputado federal. Eu sou natural de um pequeno distrito ali no interior do município de Chapada, um distrito chamado Boi Preto. Mas meus pais mudaram para Carazinho, eu tinha 1 ano e meio de idade. Então toda a minha vida foi propriamente no município de Carazinho, onde ali eu tive 4 mandatos de vereador. Eu concorri a vereador em Carazinho e nesse período em que a gente concorreu a vereador, a gente teve a oportunidade de idealizar o plano participativo de habitação, que culminou com a construção de mais de 600 casas, beneficiando mais de 600 famílias que naquela época não tinha onde morar. Logo em 2007 nós mudamos para Porto Alegre, onde assumi a presidência da Fundação Gaúcha do Trabalho. Fui presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho por 2 anos, de 2008 a 2010. E o período em que nós lançamos à época o Emprega RS, criamos o plano de cargos e salários dos servidores da Fundação Gaúcha do Trabalho e aprimoramos o Programa Gaúcho do Artesanato, onde nós entendemos que foi um período de muito avanço em muitos aspectos, tanto no aspecto de modernização da gestão da Fundação Gaúcha do Trabalho, porque criamos as 10 agências de desenvolvimento social vinculadas à fundação, que trouxe resultados extraordinários e aproximou dessa forma o trabalhador do empregador, e passaram pelas 152 agências na época, num ano depois do lançamento do Emprega RS, mais de 1 milhão de trabalhadores. Depois assumimos o mandato de deputado federal em 2011 e tivemos 2 mandatos de deputado federal de 2011 a 2018. Em 2016 eu fui convidado para assumir o Ministério do Trabalho, um período em que o Brasil vinha vivendo, era a pior crise econômica desde 1920, era um período de recessão extrema, 2 anos seguidos de PIB negativo, 2015 PIB negativo na faixa de 3,8%, 2016 PIB negativo na faixa de quase 4% também. Então, somando o acumulado dos 2 anos, chegava na casa dos 9% de PIB negativo. 40 milhões de pessoas na informalidade, 60 milhões de pessoas sem uma atividade econômica. Para você ter uma ideia, só em 2015 e 2016, mais de 3 milhões de trabalhadores foram demitidos dos seus postos de trabalho. O empreendedor não tinha ânimo de contratar por conta da insegurança jurídica que existia na legislação, e nós precisávamos fazer o enfrentamento naquele momento, o enfrentamento de muita persistência através do diálogo. Nós radicalizamos o diálogo, conversando com centrais sindicais, com Federação de Empregadores, com os sindicatos da base dos trabalhadores, e resultou numa proposta moderna da legislação trabalhista firmada em 3 eixos: proteção de direitos,
segurança jurídica para a geração de emprego. Se você buscar os dados do CAGED, de abril de 2017 até agora, mais de 6 milhões de novos empregos foram criados no Brasil. Nunca mais o CAGED apresentou dado negativo na geração de empregos, e isso graças à segurança jurídica que a legislação trouxe. Esta era uma das perguntas, inclusive, né? Os principais desafios nesta época como ministro do Trabalho. Mas qual o senhor destacaria assim como o principal desafio e as suas realizações nesse período? Veja bem, eu comecei a conversar com empregadores e trabalhadores. Eu vinha de uma base sindical, porque eu era filiado no Sindicato dos Comerciários de Carazinho. Perdi o meu pai, eu tinha 6 anos de idade. E com 12 anos a minha mãe comprou uma máquina de cortar grama e uma tesoura de cortar grama e me entregou o carnê para pagar as prestações. Então de manhã eu tinha que ir na escola e de tarde eu ia trabalhar. E de noite a minha mãe orientava também de eu ir na igreja, toda quarta-feira numa congregação da Assembleia de Deus lá na Vila Floresta, em Carazinho. Toda quarta-feira eu estava lá e no domingo de manhã na escola dominical. Com 14 anos eu comecei a trabalhar numa oficina de chapeamento e pintura também, com 14 anos de idade. E com 16 anos eu tive minha carteira assinada numa empresa em Carazinho, uma concessionária Massey Ferguson, August e Companhia Limitada. E eu, então, minha carteira assinada já teve o seu início lá em 2016. E eu compreendi que sempre a melhor forma de você combater a pobreza e combater a ociosidade é você estimular as pessoas ao trabalho. Porque a ociosidade ela é a raiz de todos os males, é a raiz da violência, é a raiz da pobreza. Então nós precisamos o quê? Combater a ociosidade. E a ociosidade você se combate com o trabalho. Você precisa estimular as pessoas a trabalhar. Tem 2 endereços que são fundamentais para a dignidade humana. Um endereço para morar e um endereço para trabalhar. E sem trabalho não tem como você ter o acesso ao endereço da tua moradia. Então você tem que pegar e criar políticas públicas que possibilitem portas de emprego para as pessoas. E foi isso que a modernização trabalhista fez. Então você conversava com o representante das centrais sindicais, das confederações de empregadores, sindicatos da base de trabalhadores, e eu notava que poderia não existir conformidade de ideias, mas existia unidade de propósito. Qual era o propósito? Ambos queriam combater o desemprego, ambos queriam salário digno para o trabalhador, ambos queriam segurança jurídica nas relações do trabalho, porém estavam distantes e falando de forma diferente. A forma de você unificar a mensagem e aproximar as pessoas é colocando ambos na mesma mesa, uma mesa redonda. Fui eu, como ministro do Trabalho, que instalei o Conselho Nacional do Trabalho. Não foi o Sarney, não foi o Collor, não foi o Itamar Franco, não foi o Fernando Henrique Cardoso, não foi o Lula, não foi a Dilma, foi o ministro Ronaldo Nogueira que instalou o Conselho Nacional do Trabalho, uma mesa tripartite de representação, uma mesa para que trabalhador, empregador e governo conversem próximos sobre as questões relacionadas ao mundo do trabalho. E a partir daí, nós conseguimos então, depois desse diálogo, ter um texto de consenso. No dia 22 de dezembro de 2016, numa cerimônia no Palácio do Planalto, lá estavam as centrais sindicais, Confederação de Empregadores e Governo, a sociedade civil, celebrando o dia do envio da proposta da modernização trabalhista para ser apreciada pelo Congresso Nacional, que foi votada na Câmara dos Deputados em abril de 2017 e foi votada no Senado da República em julho de 2017, e no dia 11 de novembro de 2017 a lei entrou em vigor. Se você buscar os dados do CAGED, repito aqui, que até ali vinha apresentando números
negativos na geração de emprego. A partir dali, então, trouxe segurança jurídica para que o trabalhador, então, o empregador, perdesse o medo de contratar e começou a contratar novamente, e mais de 6 milhões de novos empregos foram criados no Brasil a partir da modernização trabalhista, que foi fundamentada em 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica para a geração de empregos. A partir da aprovação da lei, nós precisávamos avançar naquilo que nós queríamos no que diz respeito a fazer justiça para o trabalhador. O FGTS, que é uma poupança compulsória que é de propriedade do próprio trabalhador, até 2017 rendia menos que a poupança. Então nós alteramos a forma de remuneração das contas do FGTS com distribuição dos lucros na conta do trabalhador. Todo ano, no mês de agosto, é realizada a distribuição dos lucros na conta do trabalhador do resultado do ano anterior. Então agora, no mês de agosto desse ano, vocês vão noticiar a distribuição dos lucros na conta do trabalhador do FGTS. Se você buscar o histórico a partir de quando vem isso ocorrendo, a partir de 2017, justamente o período em que nós éramos ministros do Trabalho. Também criamos a carteira do trabalho digital. Hoje nós tivemos mais de 1 bilhão de acessos à carteira do trabalho digital, porque o trabalhador tem a facilidade de ter no seu próprio celular a sua carteira de trabalho com todo o seu histórico, inclusive do registro das suas contribuições previdenciárias. Nós também criamos o seguro-desemprego web. Com isso nós terminamos com as filas que existiam nos Cines. Você deve lembrar, Jane, das vezes que você noticiou fila nas agências Cine, das pessoas querendo fazer o encaminhamento do seu seguro-desemprego, o encaminhamento da sua carteira de trabalho, que era muito demorado na época. Então, e isso, diga-se, nas agências presencial do Cine. Mas o Brasil tem mais de 5 mil municípios e as agências presencial do sistema Cine não cobre 40% de todos esses municípios do território nacional. Então você veja que mais de 60% dos municípios, os trabalhadores lá naqueles municípios estavam sem a prestação de serviço. Com o seguro-desemprego web, com a carteira de trabalho digital, então nós conseguimos expandir esse serviço que é fundamental para o trabalhador. E ainda criamos o Emprega Brasil, que é um portal onde o trabalhador faria o registro do seu currículo, o empregador faria o registro da vaga de emprego e o próprio sistema aproximava o currículo da vaga existente, onde mais de 1 milhão de trabalhadores ali em 2017 foi beneficiado com esse serviço, no Brasil todo. Então você veja que foram avanços fundamentais. Mas eu preciso destacar aqui que nós tínhamos também as contas inativas do PIS/PASEP no Banco do Brasil e as contas inativas do FGTS na Caixa Econômica Federal. Somando os dois, passava de 60 bilhões os ativos desses valores. A rentabilidade era menos que a poupança, então era um elemento facilitador para que da lucratividade dos bancos sobrasse mais para investir em patrocínio de Fórmula 1, Stock Car, vôlei, basquete, UFC, boxe e carnaval. O que nós fizemos? Nós fizemos justiça, liberando o saque das contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP, aonde beneficiou mais de 22 milhões de trabalhadores. Mais de 22 milhões de trabalhadores foram beneficiados com o acesso às contas inativas do FGTS e do PIS/PASEP. Foram inúmeras conquistas que só nos traz satisfação. Se precisasse voltar no tempo e fosse necessário fazer, nós faríamos tudo de novo, porque nós tínhamos a convicção que estávamos fazendo a coisa certa. Deputado, fale um pouquinho também para nós sobre o projeto BBC. Veja bem, o benefício de prestação continuada é um benefício da assistência social. A Seguridade Social no Brasil tem alguns fundamentos, e entre esses fundamentos está a assistência social.
E a assistência social, ela contempla os beneficiários do Bolsa Família, que hoje passa de 21 milhões de famílias, e contempla também pessoas com deficiência e pessoas idosas que não contribuíram para a Previdência Social durante o seu período laboral, então não tem acesso a uma aposentadoria. Então o governo de Itamar Franco criou o benefício de prestação continuada, que é um auxílio de um salário mínimo para essas pessoas, beneficia hoje mais de 5 milhões de brasileiros, são em torno de 5 milhões e meio de brasileiros. Porém, esses beneficiários não têm acesso ao fundo, ao 13º, não têm a sua gratificação natalina. Nós apresentamos um projeto de lei para beneficiar esses brasileiros, para que eles também tenham acesso à gratificação natalina e o seu 13º. O projeto está tramitando na Câmara dos Deputados, nós vamos tentar convencer o presidente Arthur Lira para que se crie uma comissão especial, e isso então dará maior celeridade para esse projeto, o que é de fundamental importância nós conseguirmos avançar nessa direção para fazer justiça para esses trabalhadores. Bem, o senhor ocupou diversos cargos executivos, né? Secretário do Trabalho, Assistência Social do Rio Grande do Sul. Agora diga um pouquinho pra gente, como essas experiências todas influenciaram na sua visão política? Veja bem, como secretário do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, nós criamos o mais completo e mais avançado programa de capacitação para a gestão e de qualificação profissional para o trabalhador e de orientação para acesso ao crédito e microcrédito, no que é o Avançar Trabalho e Renda. Acontece que logo nós deixamos a secretaria por conta da necessidade legal de desincompatibilização e infelizmente esse programa ele não teve a sua continuidade conforme ele foi gestado, porque ele tinha um foco muito especial para capacitar e qualificar as micro e pequenas empresas. Dos empregos formais no Brasil e também no Rio Grande do Sul, mais de 70% dos empregos formais são garantidos por a micro e pequena empresa. As micro e pequena empresas, elas representam mais de 37% do PIB. Então é de fundamental importância que os governos tenham uma política voltada para o micro e pequeno empresário. Veja bem, muitas vezes os governos lançam uma política lá de juros zero. Só que esses micro e pequeno empresários, eles não têm garantia. Então, dentro do escopo do trabalho, emprego e renda, nós tínhamos a constituição de um fundo garantidor que se formava através de uma parceria entre governo, instituição do terceiro setor, instituição garantidora de crédito e os próprios bancos que seriam parceiros do programa, em especial as cooperativas de crédito, para que esse empreendedor, mediante o seu planejamento, o seu programa, o seu projeto de desenvolvimento do seu negócio, ele pudesse ter acesso ao crédito, tanto para custeio, como equipamentos e também para a construção, melhoria das suas operações. Agora, era necessário, primeiro, que esses empreendedores, microempreendedores, passassem pelo curso de qualificação, aonde através de uma parceria que nós estávamos formatando com o Sebrae, aonde seria feito um diagnóstico da possibilidade desse negócio, seria feito um diagnóstico a respeito da viabilidade econômica desse negócio, se aquele produto, aquele serviço, naquela região onde estaria estabelecido a empresa, ele teria portas, teria condições de sobreviver e de consumo tanto do produto ou do serviço. Mas, porém, não deu continuidade e nós agora, no âmbito da Câmara dos Deputados, nós pretendemos replicar esse programa no sentido de que esse programa ele possa ser institucionalizado a nível nacional. É óbvio que nós tivemos experiência no Executivo, experiência no Legislativo, e
nós estamos apresentando também uma outra versão da reforma da Previdência, porque na época em que eu fui ministro do Trabalho, Jane, muitas pessoas confundiram reforma trabalhista com reforma da Previdência. O deputado Ronaldo Nogueira, ou o pastor Ronaldo Nogueira, não fez a reforma da Previdência. Eu não tenho nada a ver com a reforma da Previdência que instituiu a idade mínima de 65 anos que foi votada durante o governo do presidente Bolsonaro. Eu não participei da formatação dessa proposta, porque no meu entendimento essa proposta ela não é viável. Nós precisamos de um outro modelo. O modelo que eu defendo é uma previdência social única, pública, estatal. Tempo de contribuição, homem 35 anos, mulher 32 anos de contribuição. Quando o homem chegar nos 35 anos de contribuição ou a mulher nos 32 anos de contribuição, cada ano que ele deixar para se aposentar mais tarde, ele terá o aumento de 1/12 na sua aposentadoria. Então, com isso, você vai incentivar as pessoas a contribuir mais cedo e se aposentar mais tarde. Agora, o que eu faria também, na minha proposta, é cortar todos aqueles benefícios de quem recebe acima do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós entendemos que se você estabelecer um teto numa previdência pública única estatal de 80% do subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal, nós não teremos classes privilegiadas, com privilégios adquiridos, percebendo aposentadorias acima do teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. E convenhamos, tem aposentadorias de 95 mil, de 120 mil, de 130 mil, tem aposentadorias até de 300 mil reais. Então eu vejo que para que nós possamos fazer a justiça, nós precisamos corrigir essas distorções. Porque a reforma seja para todos, né, deputado? De uma forma geral. A reforma ela tem que ser para todos os brasileiros, todos os brasileiros. E a aposentadoria não é investimento para riqueza, para dividendos. A aposentadoria é para você manter o mesmo padrão de vida que você vinha exercendo no exercício da sua atividade laboral. A aposentadoria não é um investimento para você fazer um impulso, quadriplicar a sua remuneração. Então nós precisamos, alguém tem que ter coragem de estabelecer um freio de arrumação nisso aí. Então agora eu penso que chegou a hora da verdade e nós vamos ver quem realmente está do lado do trabalhador, quem realmente se preocupa com o trabalhador, quem realmente quer que esse Brasil, que é um país tão rico, a quinta maior extensão territorial do mundo, um país com estabilidade no solo, estabilidade no clima, um povo ordeiro, trabalhador, um povo pacífico. E não é possível você conviver com tanta pobreza no meio de tanta riqueza. Você conviver com a realidade de 20 milhões de pessoas vivendo na favela, um déficit habitacional de mais de 6 milhões de moradia, mais de 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, 15 milhões de pessoas analfabetas, as pessoas na fila do SUS aguardando por um procedimento há mais de 2 anos. Agora de manhã, enquanto nós estamos aqui na rádio, tem mãe que não tem uma madeira de café preto para dar para o seu filho. Esse é o Brasil real. Então nós não podemos, um país com mais de 14 mil obras inacabadas, com mais de 6 mil obras paralisadas, obras que se iniciaram nos últimos 5 anos. Então não dá para você continuar com esse modelo, alguma coisa tem que ser vista. Mas não podemos desviar a nossa atenção para os extremos hoje, como que seja duas torcidas, a torcida do Internacional e a torcida do Grêmio. Deputado, nós temos um pequeno intervalinho comercial. Eu vou deixar uma pergunta já para o próximo bloco. O senhor falou, o pastor Ronaldo Nogueira, sua filiação ao Partido Republicano e a sua religião
tem alguma influência nas suas decisões e como o senhor equilibra suas convicções pessoais com as demandas do cargo público? Logo depois, então, do nosso intervalo. Bem, agora faltando 20 minutos para as 10 da manhã. O nosso Estúdio Expresso hoje, recebendo o deputado federal Ronaldo Nogueira, trazendo e compartilhando com a gente de toda a sua experiência. Bem, a pergunta antes de irmos para o nosso intervalo foi em relação à sua filiação ao Partido Republicanos e à sua religião. Se isso interfere de alguma forma nas suas decisões políticas e como o senhor equilibra suas convicções pessoais com as demandas. Jane, o ser humano ele usa as ferramentas que tem fundamentado em princípios. Princípios ideológicos, princípios religiosos e princípios econômicos. O que a gente precisa tomar um certo de cuidado, se você observar as barbáries que aconteceu na humanidade, a história das barbáries que aconteceu na humanidade, lá estava a ideologia, lá estava o dinheiro e lá estava a religião. E é óbvio que eu sou da Assembleia de Deus desde que nasci. Meus avós eram da Assembleia de Deus, meus pais eram da Assembleia de Deus. E aquilo que eu aprendi na escola bíblica dominical, de certa forma, teve uma influência muito grande para a minha formação moral. E também a visão de mundo, a visão de sociedade, o qual eu entendo. Mas aquilo que eu aprendi, eu vejo assim que não é uma visão seletiva, no sentido de entender que aquela pessoa que pensa diferente de mim, ele tem que ser meu inimigo. Eu preciso me colocar no lugar dela, para existir uma certa empatia e procurar entender se do ponto de vista em que ela está vendo, aquele ponto focal que eu estou vendo, o qual eu tenho uma percepção sobre aquilo, se eu estivesse no lugar dela, eu não teria a mesma percepção. Então isso nos dá o quê? Uma condição de livre ao arbítrio do contrário. Daquela pessoa que pensa diferente, ele também tem o direito de se manifestar, ele também tem o direito de agir diferentemente de mim, e com isso ele não tem que se tornar meu inimigo, e com isso ele não tem que ser aniquilado, ele não tem que ser destruído. Eu tenho que ter a capacidade de convencê-lo a respeito do meu ponto de vista. Se eu for o suficientemente capaz de que o meu argumento prevaleça sobre ele, certamente eu ganharei aquela pessoa. E não com isso que eu também não tenho que aprender com a outra parte. Agora, com relação à igreja, eu tenho uma visão muito clara. A missão da igreja na terra é pregar o evangelho e ensinar todas as coisas que Jesus mandou. E exercer as suas atividades conforme está prescrito lá na Bíblia Sagrada, lá nos evangelhos. Igreja e política não devem se misturar. Igreja é igreja, política é política. Existem os ambientes. O ambiente religioso, nós precisamos ter pessoas decentes, pessoas comprometidas com a verdade, pessoas probas no ambiente religioso, pessoas verdadeiras no ambiente religioso. Nós temos o ambiente político. No ambiente político nós precisamos ter pessoas corretas, pessoas probas, pessoas de um comportamento moral ilibado, pessoas responsáveis no ambiente político. A mesma coisa no ambiente dos negócios. No ambiente dos negócios nós precisamos ter pessoas éticas, pessoas corretas, pessoas dedicadas, pessoas honestas. Então são ambientes que formam o conjunto da sociedade, o ambiente religioso, o ambiente dos negócios e o ambiente político, porque o ambiente político é que forma os governos. Então, se o governo for formado por pessoas que têm comprometimento de justiça, a própria Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Se o justo não governa, o povo suspira. Então eu tenho condições sim de conciliar tendo esta
consciência. Essa consciência. Meu momento de fé, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu não levo a política para dentro da igreja. A minha atividade na igreja foi sempre voluntária, eu nunca fui remunerado. Eu exerço um trabalho mais no campo de evangelização, conforme as minhas convicções. Eu faço isso e vou continuar fazendo enquanto existir, porque isso é a prioridade na minha vida. Mas o aspecto pessoal da minha fé, da minha convicção religiosa é comigo. De uma forma respeitosa, eu converso com as pessoas próximas de mim, compartilho com eles a minha fé, mas sem qualquer proselitismo, sem qualquer intenção de fazer invasão à fé alheia. É nesse sentido. Perfeito. Bem, estamos indo para o final da nossa entrevista e gostaria que o deputado falasse agora quais são as suas prioridades e propostas para o futuro, tanto em nível nacional quanto no estado do Rio Grande do Sul. Como eu fiquei 4 anos fora do Congresso Nacional, muitos projetos de lei meu ficaram arquivados. Um dos projetos é o projeto que atualiza, simplifica e moderniza a legislação que trata da administração pública. Antes de uma reforma administrativa, nós precisamos atualizar e modernizar a legislação que trata da administração pública, para que nós possamos redefinir o conceito do que é serviço de interesse público e o que é serviço estatal. E também no que diz respeito a impor as competências legais de cada um dos poderes da República, legislativo, executivo e judiciário, e bem como desses servidores públicos que compõem essas estruturas. Também nós temos um projeto de lei lá que é importantíssimo, que ele incentiva a filantropia, principalmente da classe médica especializada e de empresas especializadas na área da saúde, para que eles possam atender essa clientela que está na fila do SUS, mediante uma compensação de um crédito tributário. Ambos pagam o imposto de renda. Então, aquela clientela SUS que eles vierem atender nos seus próprios estabelecimentos, eles receberão um crédito tributário. Isso será de fundamental importância para nós zerar a nossa fila SUS daquelas pessoas que estão aguardando um procedimento. E também tem o projeto de lei que impõe responsabilidade gerencial, no sentido de que o gestor público não deve iniciar uma nova obra sem a garantia de recursos para dar continuidade daquelas obras que estão em andamento. No Brasil, nós temos mais de 14 mil obras inacabadas. Nós temos obras inacabadas ainda da década de 70, obras que teve um custo de projeto, teve um custo de licenciamento, teve um custo de desapropriação, teve um custo de início daquela obra, de fundação daquela obra, a obra deu 30%, 40% e parou por aí, e veio um outro governo e não deu continuidade naquela obra. E assim acontece isso no âmbito municipal, estadual e federal. Então nós precisamos impor uma responsabilidade gerencial sobre os gestores públicos para nós acabar com isso. Na verdade, são 26 projetos de lei importantíssimos que nós estamos retomando eles para que eles possam dar continuidade, e eu tenho a plena certeza que o Brasil vai ganhar isso. Todos os projetos, Jane, são projetos pensando na próxima geração. E a sua mensagem final aos milhares de eleitores que estão acompanhando nesse momento a Expresso News? Acreditar no Brasil, ser ativo, participante, atuante, não deixar se mover pela paixão. Tem um provérbio antigo que dizia: quem se apaixona perde. Então você tem que ter muita racionalidade no que diz respeito às coisas que você se apega. Tenha a sua própria opinião, pesquise, não compartilhe nada sem saber a origem, se aquilo é verdade ou é mentira. Não seja participante da disseminação de fake news. Hoje nós vemos um perigo, porque tem extremos se mobilizando e está tomando a mente das pessoas. E isso poderá levar o Brasil para um caminho ruim. Nós precisamos voltar à racionalidade e nós precisamos ter o nosso próprio juízo sobre as coisas que estão acontecendo por aí. Ser muito racional. Acreditar no Brasil. O Brasil é um país forte, um Brasil potente, e a única forma de você mudar as coisas é através do exercício
da tua liberdade através de um elemento fundamental chamado democracia, fortalecer a democracia. Acredite no Brasil, acredite em si mesmo, continue trabalhando forte, porque ali na frente nós vamos oferecer para os nossos filhos e os nossos netos um país melhor do que nós recebemos. Não está satisfeito hoje? Então vamos começar a mudança por nós mesmos. Não adianta você ficar na tua, sem participar, só reclamando. Não, tem que ser ativo, tem que ser participante. Liga para o teu deputado, liga para o teu senador, liga para o teu vereador, procure participar mais do processo, criticando, sendo um ativista do bem, ativista da verdade. Isso é muito importante. Deputado nosso, muito obrigado pela sua participação. Com esta mensagem, né, fica o recado, gente, que este ano também temos eleições municipais. E fica essa dica, né, para que você acompanhe aí as pessoas nas quais irão votar. Mais uma vez, o nosso muito obrigado.